Deus não aceita agora um testemunho frouxo e sem vigor da parte de seus ministros. Ninguém pode crer com o coração, irmãos, prestem atenção. Ninguém pode crer com o coração para a justiça e obter a justificação pela fé, enquanto continuar na prática das coisas que a palavra de Deus proíbe. Sabe o que está dizendo aqui? Ninguém pode receber o perdão de Deus e ser justificado, enquanto continua no mesmo lugar, na prática de coisas que a palavra de Deus proíbe. Em outras palavras, o texto está dizendo: ninguém pode crer e obter a justificação pela fé e ficar parado, e não andar de volta. Eu vou ler um texto que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 377. Conquanto as boas obras não salvem alma alguma, é impossível que uma única alma se salve sem as boas obras. É o caminho que salva alguém? Não, mas é impossível ser salvo sem andar pelo caminho. Irmãos, eles andaram de acordo com a luz que brilhou sobre eles. Eles estavam tão decididos de andar com a luz que brilhava sobre eles, que a grande maioria fez o quê? Derramou a sua vida a se desviar do caminho de volta. Preferiram morrer a sair deste caminho. João Batista foi decapitado, irmãos. E o Espírito de profecia diz que se fosse dado a João Batista o privilégio de ver o seu final desde o início, ele escolheria o mesmo caminho. É custoso um caminho de decapitação? João Batista escolheria o mesmo caminho. Os discípulos de Cristo foram perseguidos e mortos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, irmãos. Estava no caminho. Estevão foi apedrejado. Paulo, agora veio o apedrejamento de Estevão, é convertido logo em sequência, e Paulo entrega a sua vida por meio da decapitação. As pessoas tiveram que ser escondidas da morte de Paulo, para que não se convertessem. Será que essas pessoas queriam estar no caminho? Será que essas pessoas valorizavam o caminho? Na destruição de Jerusalém, na década de 70, os adoradores eram assassinados diante do altar, e o santuário contaminava-se com corpos de mortos. Homens e mulheres, velhos e moços, rebeldes e sacerdotes, os que combatiam e os que imploravam misericórdia, eram retalhados em indiscriminada carnificina, irmãos. Acenderam-se fogueiras da perseguição. Os cristãos eram despojados de suas posses e expulsos de suas casas. Experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Grande número deles selaram seu destino com o próprio sangue. Grande número deles, irmãos, foram lançados às feras e queimados vivos nos anfiteatros. Alguns eram crucificados, outros cobertos com peles de animais bravios e lançados à arena para serem despedaçados pelos cães. Onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animal. Regozijavam-se de que fossem considerados dignos de sofrer pela verdade, e cânticos de triunfo acendiam dentre as chamas crepitantes. Eles cantavam enquanto eram queimados. Os valdenses, na Idade Média, saíam diariamente a pregar o evangelho disfarçados. Levavam consigo porções das escrituras sagradas para evangelizar e apresentar esse caminho de volta para as pessoas. Os pais preparavam os filhos, ensinando-os que muito possivelmente eles teriam a sorte de um Marte. As crianças eram preparadas e os jovens a saírem a pregar o evangelho com a possibilidade de terem a sorte de um Marte. O que nós estamos ensinando aos nossos filhos e aos nossos jovens?
Muitos despediam-se ao sair de casa de suas famílias. E eles pregavam, irmãos, em pleno decreto de morte. Havia decretos de morte estabelecidos, e eles saíam para pregar em decreto de morte. E nós às vezes temos dificuldade para sair para pregar no meio da pandemia. Eu não estou aqui incentivando o descuidado com as questões sanitárias, mas nós estamos bem mais na frente da caminhada, bem mais perto de Jesus voltar. Esse mundo vai ser dizimado pelas pragas de Deus, e muitas pessoas que estão perdendo a vida, mesmo pelo Covid, estão perdendo a vida para sempre. Ler a Bíblia, irmãos, olhem, ler a Bíblia, ouvi-la ou pregá-la, ou mesmo falar a respeito dela, era incorrer na pena de morte pela tortura. Mesmo os que renunciassem aos seus erros eram condenados, sendo homens, a morrer pela espada, e sendo mulheres, a serem enterradas vivas. O grande conflito, irmãos, esses textos são do grande conflito. Homens condenados a morrer pela espada, mulheres condenadas a serem enterradas vivas. Esposas tomavam lugar junto aos suplícios de seus maridos, enquanto eles estavam sendo queimados, enquanto eles suportavam o fogo. Elas balbuciavam palavras de consolação e cantavam salmos para animá-los. Jovens se deitavam vivas nas sepulturas, como se tivessem a entrar no quarto para o sono noturno, ou saíam para o cadafalso e para a fogueira, trajando seus melhores vestidos, como se fossem para o casamento. Centenas de homens idosos, indefesas mulheres e inocentes crianças foram deixadas mortas sobre a terra, em seu lugar de reunião. Esses seguidores de Cristo não completaram o caminho, eles descansaram no meio do caminho, mas todos preferiram morrer a sair dos caminhos de Deus. Você não diz um amém?